Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que chegou aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Daphne, eu sou astróloga e alquimista e hoje vou falar sobre um assunto muito legal que eu acredito que muitos de nós já passamos por situações relacionadas à autoestima e inseguranças. Então, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, vou te pedir a gentileza de fazer a sua inscrição. Não esquecer de dar um like no vídeo e quem já é inscrito, vamos lá aproveitar mais um assunto super importante para a gente tomar conhecimento, para que a gente possa aí viver uma vida um pouco mais plena e feliz, porque a gente merece estar bem com a gente mesmo, não é mesmo? Você sente que não está à altura das pessoas? Sente que pessoas não fazem questão da sua presença, como se você não tivesse muita importância naquele lugar? Você sempre está insatisfeito com a sua imagem, não se gosta e sempre coloca defeitos em você? Você fica constrangido quando recebe elogios ou quando os recebe, sente uma certa timidez, como se não soubesse receber esse elogio? Você se doa muito para as pessoas, para suas relações, cria expectativas de receber algo em troca e o que volta não está à altura daquilo que você doou. Você cede demais? Tem dificuldade de dizer não e de se posicionar? Tem dificuldade de cobrar no seu trabalho e de se sentir merecedor daquele valor que chega até você? Tem a impressão de que sempre está faltando e vive uma certa escassez? Então, eu estou falando de tudo isso e fazendo essas perguntas para você aí que está me assistindo, porque hoje eu vou falar um pouco sobre um aspecto no mapa astrológico que pode identificar o porquê de tudo isso. Mas não é o fim do mundo, porque a partir do momento que a gente trabalha esse aspecto e desenvolve através de uma tomada de consciência, tudo pode melhorar. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica até o final do vídeo para que você possa entender melhor sobre o que eu estou falando. Bom, se você se identificou com algumas dessas questões, dessas perguntas que eu fiz, isso é um sinal de que Vênus, no seu mapa astral, está precisando de uma atenção e uma análise mais próxima para que você possa se conscientizar o porquê dessa sabotagem e também trabalhar com ferramentas que possam te auxiliar a sair desse lado sombrio e negativo e lidar melhor com esses desafios, tá? Então, assim, se você quer entender mais sobre como que funciona isso, ter um olhar mais analítico dessa Vênus no seu mapa astral, assiste o vídeo aqui e você vai entender isso bem melhor. Bom, primeiramente, tá? Olhar Vênus no mapa astrológico, né? Os aspectos que essa Vênus recebe, principalmente quando a gente tem aspectos tensos. E ter aspectos tensos não quer dizer que é o fim do mundo e que, meu Deus do céu, e agora, né? Não tem solução, muito pelo contrário. Muitas vezes na vida, quando a gente recebe os desafios, é quando a gente começa a lapidar naquele lugar e a gente pode se tornar muito bom naquilo. Pensa que às vezes tudo que vem muito fácil na vida, a gente acaba não trabalhando tanto, não se dedicando tanto, porque é algo natural. Então, quando temos um desafio, isso nos estimula a ir atrás. Essa que é a ideia. Então, observar no seu mapa se você tem quadratura, né? A Vênus fazendo alguma quadratura ou alguma oposição. As conjunções também são importantes de se observar, porque a conjunção a gente pode olhar também tanto o aspecto positivo ou negativo, mas hoje aqui neste vídeo eu vou focar em falar sobre quadraturas e oposições de Vênus, né? Vênus recebendo esses aspectos de alguns planetas que aí a gente pode observar algumas situações e desafios relacionados a assuntos que Vênus rege, que é a autoestima, a beleza, os prazeres, o dinheiro,
mas hoje no vídeo eu vou focar nessa relação com a autoestima. Então, o se gostar ou muitas vezes o não se gostar, o se criticar, principalmente quando a gente fala da nossa imagem, de como a gente também se coloca para o mundo, como a gente se veste, como a gente é fisicamente, como a gente expressa tudo isso. Identifica aí no seu mapa os aspectos que Vênus está recebendo e vamos lá, trabalhar essa autoestima, essa autovalorização, esse amor próprio, né? E a indicação desses aspectos trazem a informação de que um trabalho precisa ser realizado e você se conscientizar de tudo isso. Então, vou falar aqui de uma maneira bem geral como cada quadratura e oposição de Vênus com alguns planetas podem reverberar ao analisar o mapa astral. Lembrando, gente, que é muito importante olhar o mapa como um todo. Então, o que eu tô falando aqui é de uma maneira um pouco mais isolada, tá? Então, isso já vai dar uma luz para você entender o que acontece muitas vezes, algum padrão, alguma crença ali que você repete na sua vida de acordo com esse aspecto, mas é preciso olhar o mapa como um todo. Então, vamos lá. Olha no seu mapa astrológico se você tem quadratura ou oposição de Vênus. Então, esses símbolos que eu coloquei aqui é para vocês se localizarem, tá? Então, olhando lá primeiramente, eu vou falar um pouco sobre Vênus e Marte. Então, quando Marte traz essa energia de oposição ou quadratura com Vênus, e aí o que acontece, né? Pensando, Marte que traz essa energia de ação, de impulsividade, de coragem, só que é uma quadratura, né? Uma oposição. Então existe aí uma entrega aos impulsos da paixão, né? Que envolve relacionamento, uma energia destemida, então muita coragem, uma instabilidade afetiva e inconstância naquilo que se deseja. Então pode existir às vezes uma insegurança quanto à sexualidade, um medo de não conseguir sustentar uma relação, uma dificuldade em associar a afetividade e o sexo e o receio de não se sentir atraente. Então, quando a gente pensa em oposição, ou a gente fica muito vinculado à nossa Vênus ou muito ao nosso Marte, né? Então, às vezes traz aquela energia de coragem, de impulso e de repente quando a relação ela tá tomando um rumo, começa a gerar aquelas instabilidades, aquela insegurança, será que é isso mesmo? Né? E aí você fica num cabo de guerra, que é muito o que a oposição traz. Né? E a quadratura também, trazendo esse aspecto aí de inconstância, de uma instabilidade. Então, é importante tomar consciência disso, porque a partir do momento que você consegue trabalhar esse aspecto, você vira aí uma pessoa de muita coragem, sabendo lidar muito bem com as suas relações, e assim, com aquela força de vontade em relação a ser quem você é, a sua imagem, né, de colocar isso à frente, tá? Agora falando de Vênus, Júpiter. Nossa Senhora, eu acho demais, né? Quem tem esses aspectos de Vênus, recebendo esse aspecto de Júpiter, porque nesse aspecto a pessoa ela pode idealizar um amor e assim, é super possível alcançar, porque onde Júpiter toca, ele expande. Mas cuidar com o idealizar esse amor e muitas vezes não ser correspondido às expectativas, porque é como se existisse uma energia insaciável, porque é extremo, é grande demais, né? Onde Júpiter toca e pensando em quadratura e oposição, traz ali de uma forma excessiva, né? Então, pode existir aí uma certa carência, então uma tendência à compulsão insatisfatória, né? Sendo principalmente na parte afetiva, nas relações consigo mesmo material. Então, às vezes a pessoa pode querer sempre estar colocando coisas em si ou comprando coisas para se sentir bem ou fazendo procedimentos para se sentir bem, sempre mais em tudo, mas nunca vai estar bom. Tá? Então, existe um medo aí também de não corresponder às expectativas amorosas, sexuais e também com a sua própria imagem em relação ao outro. Então, existem essas dúvidas quanto à sua própria beleza, né? Então, a tendência desses gastos excessivos que eu digo que Júpiter às vezes impulsiona, faz com que
a pessoa também entra numa desorganização financeira e um mau julgamento do valor das coisas. Então, porque Júpiter ele toca e ele aumenta. Então, cuidar, porque às vezes é só uma questão de se trabalhar, de se conscientizar desse aspecto, né? Será que eu não estou exagerando? Ou às vezes estou querendo demais, estou olhando para mim e nunca estou satisfeita porque eu quero mais, porque nunca tá bom, né? Então, observa se você tem esse aspecto aí no mapa e começa a trabalhar isso daí, porque onde a gente tem Júpiter aspectando com Vênus, a gente pode, domar demais isso e conseguir aí ter uma aquisição tanto no seu, no seu olhar para si, com a sua própria imagem e também no quesito financeiro. Você pode virar um mestre em relação a isso. E aí, falando um pouquinho de Vênus-Saturno, pode existir aí, porque Saturno, onde ele pega, ele dá uma segurada, ele enrijece, ele pede disciplina, né? Então, pode existir uma dificuldade na entrega afetiva. Então, é aquela pessoa que é mais fria, né? E fica um pouco mais desconfiada ao se entregar. E também exigente, né? Fica muito exigente. Então, leva muito a sério as expectativas amorosas, sabe? Então, tem um rigor excessivo, impede que a pessoa relaxe, não deixa fluir os seus próprios desejos. Existe aí um charme, mas a pessoa ela não sabe como usar esse charme, né? Porque tá tudo como se estivesse tudo meio duro, meio rígido. Então, se as suas inseguranças lá atrás, de às vezes alguma situação na sua infância, se cristalizam, fica um pouco mais trabalhoso na fase adulta, né, de você desmembrar isso. Mas Saturno ele gosta da maturidade. Então, quando se torna madura, a pessoa pode se apropriar melhor da sua sensualidade. Então, começa a lidar melhor com isso. E é um aspecto maravilhoso para ter um relacionamento afetivo sério, né? Porque leva a sério as relações. Tem que cuidar mesmo com esse sentimento de rejeição, esse medo, ou de não se sentir desejado ou desejada, de não conseguir satisfazer os outros devido a essa exigência muito grande consigo, né, com a sua imagem, como se comporta, como se porta. Então, são alguns pontos a serem trabalhados com esse aspecto, porque às vezes são atitudes defensivas e duras em relação ao amor, né, com o outro, mas ao amor próprio, né, e aí atrapalha toda essa parte do convívio social, fica muito rígido. Então, cuidar com a reação a críticas, né, então às vezes uma pessoa vem e critica e é sempre assim, né, tem esse aspecto, recebe uma crítica e aquilo parece que foi um soco no estômago. Então, tem que trabalhar isso, não se cobrar tanto, entender que é um processo de desconstrução, tá? Então, cuida aí com a exigência com você mesmo, porque pode ter ouro aí também. Às vezes a gente busca um perfeccionismo que não existe, mas saiba que com essa disciplina de Saturno aí fazendo aspecto com Vênus, você também pode virar um mestre em relação à sua responsabilidade com a sua imagem, com a sua beleza, com as suas relações e com a sua vida financeira. Pensando agora em Vênus com o ascendente, né? Quadratura, oposição ao ascendente, uma necessidade às vezes de agradar demais o outro, né? Se ela tá fazendo uma oposição ao ascendente, fica muito no outro ou muito em si, né? Então pode ter uma insegurança com o seu próprio charme. Apesar de, às vezes, as pessoas que têm esse aspecto têm consciência de que existe isso, existe no interno uma insegurança. E se ativa positivamente esse aspecto, representa aí um baita potencial de sedução e de ganhos financeiros. Pensando agora em Vênus, quadratura meio do céu que fala ali dos nossos talentos em relação à nossa vida profissional, à nossa carreira, à nossa vocação, nosso caminho de vida. Cuidar, porque quem tem Vênus quadratura meio do céu tem uma dificuldade, às vezes, de cobrar pelo seu trabalho devido a uma insegurança e uma falta de merecimento em relação ao valor que coloca ali na sua vida profissional, naquilo que faz, né, para ter o seu ganha-pão. Então, existe aí um talento para expressar o seu julgamento estético, né, e o sentido da beleza na carreira. A sua personalidade é super cativante,
tornam essas pessoas super capazes de lidar igualmente com pessoas, como também com os bens materiais, tem êxito porque tem boa vontade, né? Espera que o sucesso venha com facilidade, com sorte, e assim pode ser, mas cuidar para não mergulhar demais nos prazeres sensoriais, né? Ostentar demais e pensar demais nessas vantagens materiais, e aí ter essa dificuldade de cobrar pelo seu lado profissional, pelo seu trabalho. Então, normalmente, pessoas com esse aspecto podem focar nesse gosto artístico refinado, né, em relação à sua carreira, e aí, né, na melhor das hipóteses, sabe criar também um ambiente harmônico e pacífico. Eu tenho alguns pontos para falar de Vênus aqui também com outros planetas, mas eu vou falar dos principais agora, porque em outros vídeos eu vou abordar mais sobre Vênus fazendo conjunção também, tá? Então, foca mais em olhar a quadratura e a oposição. Agora eu vou falar um pouco sobre Vênus e Quiron. Quiron, que é o curador ferido, e quando tá em um aspecto de desafio com Vênus, porque Quiron fala muito da cura, né? Um ponto ali que pode ter uma ferida muito profunda relacionada ao seu amor e à sua autoestima. Então, observar aonde que está a sua maior dor, a sua ferida em relação à sua dificuldade de se gostar, né? Então, por isso, pergunta a você mesmo, se olha no espelho e se pergunta se você tende a repetir algum padrão prejudicial em relação à sua imagem e aos seus relacionamentos. Tenta observar a sua família, os padrões de comportamento da sua família e faz essa reflexão, porque aí é um aspecto, é um lugar para você tratar, mergulhar profundamente, resgatar algumas coisas e começar a trabalhar para conseguir aí alcançar o êxito de se curar disso tudo. E aí, Vênus e Lilith, também que eu considero super importante da gente estar observando, né? Lilith, que é a lua negra, que fala aí de um resgate, né? Alguma validação dessa autoestima. É algo que você traz aí de outras vivências, principalmente relacionado a mulheres, né? Porque Lilith, como fala dessa lua negra, mulheres da família, essa ancestralidade. Então, o que você precisa resgatar aí no teu profundo para validar essa autoestima, esse valor próprio que você tem por você, tá? Então, olhe para as suas linhagens, honre isso e comece a trabalhar. E quando eu falo, gente, de começar a trabalhar, é buscar ferramentas de autoconhecimento, como terapias holísticas ou terapias mesmo tradicionais, com psicólogo, um psicanalista, né, uma constelação familiar, exercer também aí práticas no seu dia a dia de autocuidado, de autoamor, se exercitar, se alimentar bem, buscar ter mais cuidado consigo mesmo, né, em todos os sentidos. E existem também ervas, plantas medicinais, cristais que você pode estar utilizando para te auxiliar nesse processo que eu falo mais vibratório, né? Das energias começarem a se alinhar e você conseguir acessar isso no seu interno, tá? Então, existem plantas super poderosas, né? Ylang Ylang é uma que eu gosto muito, que resgata, principalmente para mulheres, né? Essa estrutura, essa base, essa sensualidade. Gerânio também é muito bom para as mulheres. Sândalo é super potente, né? Para melhorar a autoestima. Eu gosto muito também do anis estrelado. Então, temos várias ervas e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Que pode estar auxiliando vocês aí, para estar utilizando no seu dia a dia, através tanto de uso no corpo, como também inalando isso diariamente, que vai ajudar você a reequilibrar todo o teu sistema e entrar em conexão com esse amor maior por si, né? Olhar para si, se autovalorizar e o principal é não se comparar com o outro, né? É se aceitar. Aceitar que você é assim, você é diferente do outro e o que você pode fazer de melhor com você, né? Olhando para o teu corpo, olhando para o teu rosto, olhando para o teu cabelo, né? E se inspirar em pessoas que às vezes têm algo semelhante a você para que você vá aí
nesse encontro com essa identidade, tá? Então, por hoje, gente, é isso. Eu acho que a questão da autoestima, da autovalorização, do amor próprio é algo que todos nós já passamos, né? Por momentos de insegurança, de estarmos em lugares ali mais desanimados. Mas observa no teu mapa se você tem alguns desses aspectos e trabalha isso. É um trabalho diário, não é fazer assim, né? Uma estalinha vai resolver. É um trabalho diário de olhar para si, porque onde a gente tem esses aspectos de desafio, a gente precisa exercer a disciplina, o se aprofundar, o mergulhar nessas análises no mapa para que você possa tirar o maior proveito desse lugar e se desenvolver e viver essa autoestima, esse amor, essa segurança que você merece. Porque enquanto a gente não consegue lidar com isso, várias situações vão continuar se repetindo na nossa vida até que a gente aprenda. Então, por hoje é isso. Quero te agradecer por ter ficado até o final do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, também se inscreva. E coloque aqui nos comentários se tem alguma coisa que você quer que eu traga aqui no canal, que você ficou curiosa ou de repente que eu não falei de Vênus, que eu posso estar abordando em outro vídeo, porque isso é muito importante para mim e para que eu possa também atender aquilo que vocês, espectadores, estão esperando e assistindo aqui. Tá bom? Então por hoje é isso. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.